Amém, irmãos, glória a Deus, que bom vê-los aqui, sejam sempre bem-vindos à família Dádiva, família de Deus, amém? A pessoa está meio difícil de enxergar aqui, ai, ai, que presença neste lugar, Deus, Ele tem pegado a gente assim, de surpresa parece, mas não é de surpresa. Deus sabe de todas as coisas, em tudo há um propósito. Deus, Ele não é pego de surpresa. E Ele trabalha em favor daqueles que o amam. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmos 127. Salmo 127, a partir do verso 1. Todo mundo lá? Amém? Salmo 127, verso 1 diz assim: Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Eu oro para que o Teu Espírito Santo, que já está aqui nesse lugar, venha e ministre aos nossos corações. Eu oro para que nada impeça a Tua palavra de prosperar nesse lugar. Eu oro para que, em nome de Jesus, as mentes estejam alertas e os corações receptíveis para receber da Tua palavra e que ela frutifique em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sabe, eu tenho meditado e vivido há algum tempo algo na minha vida. Eu comecei a ouvir muito as pessoas falarem há um tempo atrás sobre princípios e valores. E por muito tempo eu não sabia o que era isso. Princípios e valores. Não sei se você já parou para refletir nisso. O que são princípios? O que são valores? E eu comecei a buscar em Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de princípios. Se você for ler lá em Gênesis, diz lá a primeira frase: no princípio, Deus. E eu comecei a buscar em Deus princípios que norteassem a minha vida e a minha casa. E eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas que eu tenho vivido como pessoa, enquanto filha de Deus, mas também enquanto família, e que tem feito toda a diferença na minha casa e tem nos sustentado em meio às tempestades. Quem aí tem passado assim umas tribulações, umas tempestades, umas dificuldades? Amém? Ela vem. A palavra de Deus diz que o dia mau vem. Todos nós, mesmo aqueles que estamos em Cristo, passamos e enfrentamos por diversidades. E sabe, um dos valores que eu e a minha casa temos, que é inegociável na nossa casa, é o nosso tempo com Jesus e o nosso tempo de mesa. A gente pode estar na correria que for, pode estar na demanda que for de afazeres, de coisas para fazer,
o nosso tempo de sentar juntos à mesa e fazermos uma refeição olhando nos olhos é inegociável. Não tem, mas eu estou com pressa e já vou comer aqui na bancada. A bancada da minha casa, ela é usada para colocar coisas. Não é usada para se alimentar. Isso é algo inegociável na nossa casa. E aí você pode dizer, daí vem a Sabrina de novo com esse negócio de mesa. Essa mulher só fala de mesa. Mas, gente, a sabedoria, lá em Provérbios, se você ler em Provérbios, vai dizer que a sabedoria preparou a mesa. Isso não se diz respeito à religiosidade. Não se diz respeito a um modismo. Não se diz respeito a um luxo. Se diz respeito a um princípio. Que é inegociável. Quando nós quebramos princípios na nossa casa, na nossa vida, no momento não acontece nada. Mas lá na frente, o princípio te quebra. Outro princípio que é inegociável na minha casa é o diálogo. Nós conversamos exatamente sobre tudo. Todas as coisas que o Carlinhos vai fazer, ele conversa comigo. E eu não compro um grampo de cabelo sem antes perguntar para o meu marido. Eu posso? Eu devo? Eu preciso? Nossa, lá vem a Sabrina com esse papo de mulher submissa e dependente do marido e blá, 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 blá. Princípio. Eu entendi, queridos, que o meu esposo é a figura de Cristo na minha vida. Se eu digo que amo a Deus e que eu sirvo a Jesus, mas eu não sirvo e não respeito a autoridade que o meu marido tem na minha vida, eu estou mentindo. E a palavra já começou assim, né? Segura aí. Se eu quero desfrutar de algo sobrenatural, se eu quero desfrutar de uma vida dentro dos princípios, daquilo que Deus tem, das bênçãos que Deus tem para a minha vida, eu preciso ser obediente ao que a palavra dele diz. Porque muitas, para não dizer todas, as bênçãos que nós alcançamos na nossa vida, vêm através da obediência. A obediência, ela é o caminho para alcançarmos as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. E aí, eu vou falar de 3. Temos muitos, mas eu vou falar de 3. E deixa eu dizer mais uma coisinha. Tudo que é construído na luz não tem domínio das trevas. Se eu não tenho nada a esconder do meu marido, eu não preciso ficar com receio e com medo de ele pegar o meu celular, de ele me fazer alguma pergunta. E da mesma forma, se ele não tem nada a esconder de mim, ele não precisa ter receio. Todo mundo, os filhos, todo mundo mexe no celular. Está tudo às claras. A treva não domina nada. Clareza, luz. E o outro princípio, como casal que nós temos, é de mantermos a nossa intimidade enquanto casal frequente. Não se escandalizem, por favor, com o que é correto. Amém? Hoje em dia, muitas coisas erradas estão tornando normal. Estão ficando comum. E as pessoas estão aceitando facilmente. E aquilo que é correto, muitas vezes tem escandalizado. Tem parecido algo absurdo. Mas não é. É princípio.
bater continência. Lá em Coríntios, Paulo vai dizer que a gente não deve, marido e esposa, se afastar para que o inimigo não entre na incontinência. Só que nem sempre foi assim, queridos. Eu e o Carlinhos, nós já temos aí 18 anos de casado, 19. E nem sempre foi assim. Nós precisamos errar, precisamos tropeçar em algumas pedras, que são pequenas. Nós não tropeçamos em pedras grandes. Das montanhas a gente faz o quê? Desvia. Mas as coisinhas pequenas, o ordinário do dia a dia, a gente vai dizendo, eu tenho isso todo dia, isso é tão comum, para que eu vou prestar tanta atenção, me dedicar tanto a isso, comer na mesa com a minha família? Ai não, deixa eu ver o que está acontecendo aqui na rede social, deixa eu comer bem rapidinho aqui, e já ir lá para conversar com os meus amigos, para chegar mais cedo no trabalho, ou voltar mais rápido para o trabalho, para produzir mais. Aí eles estão sempre ali, até não estar mais. O ordinário, as coisas simples da vida, aquilo que é mais comum, se faltar na sua vida, você pode ter coisas grandiosas e você não vai ser feliz se você não ter com quem compartilhar. Se você não tiver mais quem você ama do seu lado. O ordinário, o simples, o comum, tem valor. E precisa ser na nossa vida valores inegociáveis. Porque enquanto nós estamos sentando à mesa, conversando e mantendo a nossa intimidade, porque uma coisa leva a outra, nós estamos aí firmando outros princípios. Como a fidelidade, a honra, o respeito, a união, a gratidão, entre tantos outros. Que se não houver alguns, esses também vão virar desonra, desrespeito, traição, infidelidade, ingratidão. Amém? Uma coisa leva a outra. E aí eu quero que você reflita. Quais têm sido os princípios e valores inegociáveis na sua vida? O que você diz assim, ó, não, isso daqui é o fundamento da minha vida enquanto filho de Deus. Isso daqui eu não abro mão porque isso aqui corrompe o meu caráter. Isso daqui coloca a minha família em jogo. Isso daqui coloca a minha reputação em jogo. Ou isso aqui coloca a minha vida com Deus em jogo. Sabe, às vezes nós não entendemos algumas coisas. E sem entendimento nós não desfrutamos. Eu conversava com a Mi, ela disse, Sá, eu sempre coloquei a mesa na minha casa, e outras mulheres também. Mas é porque era um costume. A gente comia à mesa. Mas eu não tinha o entendimento profundo, a revelação de como é colocar à mesa a presença de Jesus. De ser intencional em colocar à mesa. Sabe, muitas vezes na nossa casa não falta comida. Tem comida pronta, tá lá, ó. Tá no fogão a comida. Tá na geladeira a comida. Ó, a roupa tá lá. Precisar tá lá. Vai lá e pega. Mas falta presença. Falta zelo. Falta cuidado. Falta intimidade.
E quando a intimidade começa a faltar dentro de um lar ou num relacionamento, começa a surgir o esfriamento. Começa a surgir o afastamento. É ou não é? Começa a subir uns muros de dúvidas, de inseguranças, de medos. E isso diz respeito ao nosso relacionamento vertical e também o nosso relacionamento, não menti, como é que é? Horizontal e vertical. Isso diz respeito ao nosso relacionamento a nível de pessoas e a nível de nós com Deus. Vocês entenderam que isso aqui é uma cruz, né? Jesus, ele veio para restaurar o nosso relacionamento com o Pai e o nosso relacionamento enquanto irmãos. Mas sabe que nós precisamos ter entendimento disso, para que a gente possa, de fato e de verdade, dar valor. Valor, não preço. Ninguém vai na loja e compra um tempo com a família. Ninguém vai na loja e compra um tempo com o filho. A nossa maior riqueza, o nosso maior recurso é o tempo. Tempo não tem para vender. O tempo passa e não volta mais. O maior recurso que temos é o tempo. É o presente que se chama dádiva. Só que desde o jardim do Éden, a gente vem enfrentando essa situação. Abra comigo ali em Gênesis 2, no capítulo 15. Não, Gênesis 2, no verso 15. Gênesis 2, a partir do verso 15. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2, a partir do verso 15. Diz assim. Todo mundo lá? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Presta atenção aí, ó. Cuidar e cultivar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus colocou o homem no jardim do Éden e ele falou 4 coisas: cultive, guarde, coma e não coma. E o que o homem fez? Ele se distraiu. Eva estava lá, passeando, falando com os animaizinhos e tal. De repente chega a serpente, começa a falar no ouvido de Eva. E a Eva cai na tentação. E Eva come do fruto e vai e oferece para o seu marido. E Adão poderia naquela hora ter exercido, aliás, a sua autoridade. Mas ele foi passivo. Sabe, hoje, muitas vezes, as mulheres têm feito coisas que têm desagradado os homens. Têm falado mais alto, têm tomado atitudes, têm sido ríspidas, porque os homens estão passivos.
E isso também aconteceu na minha casa. Já falei aqui. No início do meu casamento eu me achava tal, né? Espírito de Jezabel que caiu por terra em nome de Jesus. Gente, não é brincadeira não. Só que só existe uma Jezabel quando existe um Acabe. Se você não conhece essa história, procura lá na Bíblia. A história de Jezabel e de Acabe. Acabe era um marido passivo. Ele não era pacífico. Porque a palavra de Deus nos chama a sermos pacíficos. A cultivar a paz. Mas ele era passivo. Passividade é: tá bom. Quer? Tá. Faz. É. Ou não se move. As coisas estão acontecendo e ele não se move. E aí a mulher pede uma, pede duas, pede três, fala e ele não diz nem que sim, nem que não. A mulher vai lá e faz. E aí ela começa a crescer em autoridade. E o papel começa a se inverter. E começa a se instalar ali um governo corrompido. Um governo que não vem da parte de Deus. Porque não foi dessa forma que Deus fez. E, voltando, Adão se distraiu. Ele desobedeceu. Comeu da fruta. E morreu. A desobediência, a distração dele, levou ele à morte. Tem desobediências na nossa vida, distrações na nossa vida, que custam muito caro. E a gente acha que não vai dar nada. E a gente acha que, não, mas comigo vai ser diferente. Na minha vida é diferente, não vai ser assim. Paga para ver, né? Como diz o ditado. Um dia a conta chega. Escolhas, elas são muito importantes. Por isso, não tome decisões definitivas em momentos em que os seus sentimentos estão passando por momentos voláteis, transitórios. Decisões definitivas, elas não podem ser tomadas em momentos em que os nossos sentimentos e as nossas emoções estão abaladas. Nós podemos nos arrepender lá na frente. Adão, ele morre espiritualmente, ou seja, ele perdeu a intimidade com o Pai. O Pai, né, que a gente cantou aqui, que a Thalia ministrou, o Pai que vem e quer ter intimidade conosco, e a palavra de Deus diz ali que Deus vinha na viração do dia ter intimidade com o homem. E Deus veio, o homem tinha caído e Deus veio. Só que o homem já não estava mais no local do encontro. Porque ele tinha caído. E ele tinha tomado conta de que ele tinha errado. E ele se envergonhou e se escondeu. Então a desobediência de Adão levou ele a uma morte espiritual. E ele perdeu então a intimidade com Deus. E ele perdeu também o território onde ele estava. Porque a partir disso, Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Ou seja, ele também perdeu a autoridade que ele tinha sobre a terra, sobre os animais, sobre todas as coisas que Deus tinha dado a ele. Ele perdeu a autoridade. E ele foi construir a sua família. Mas a sua família foi construída de forma totalmente desestruturada. Os filhos de Abel, de Adão e Eva, foram Abel e Caim. E foi o primeiro homicídio escrito na Bíblia. Você já parou para pensar? Que muitas vezes as escolhas que nós fizemos na nossa vida
vão reverberar nas próximas gerações. Por isso que nós precisamos estar atentos aos princípios, às ordenanças de Deus para as nossas vidas. O que Ele tem falado para você? Coma ou não coma? Vai ou fica? Faz esse negócio ou não faz esse negócio? Vê isso ou não vê isso? Quais têm sido as vozes que nós temos ouvido? Quais têm sido as nossas escolhas? Quais têm sido os valores que nós temos guerreado, lutado? Quais? Às vezes nós estamos vivendo coisas na nossa vida e a gente fica, mas por que isso? Não entendo. Eu estou fazendo tudo tão certinho, não mato ninguém, não roubo ninguém. Mas talvez se você for ver lá atrás, há uma história de desonra. Há uma raiz de amargura, a qual nós precisamos reconhecer e nos arrepender. Porque para o pecado não é problema. O pecado é uma natureza, a qual só se trata com arrependimento e conversão de coração. Amém, igreja? Amém. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão muito sérios. E em toda a Bíblia nós vemos gerações sofrendo por conta de escolhas, por conta de pecados que não foram reconhecidos e levados ao arrependimento. E sabe, nós estamos passando por um tempo de transição, de mudança, tempo de organizar a casa. Estamos passando numa transição de governo. Estamos passando, agora as crianças estão de férias, logo já vão estar voltando, né? Como eu já falei na outra ministração, é transição de escola, transição de emprego. Até aqui na igreja nós estamos vivendo um tempo de transição. Pessoas estão mudando de um lado para o outro, de cidades, de países. Quem já fez mudança? Quando a gente faz mudança, o que é preciso fazer? Organizar, não é verdade? Mesmo que você chegue num lugar que diga assim, não, mas já está tudo limpinho, já tem tudo lá. Você vai chegar e você vai querer organizar do seu jeito. Não é assim? E essa semana até a Yara botou um post, eu achei muito interessante, que ela falou sobre arrumar e sobre organizar. Arrumar, vou aqui arrumar a casa. Você pega as coisas que estão espalhadas, esconde numa gaveta e ficou arrumada, não ficou? A visita chega, nem imagina que a gaveta está tudo bagunçado, ou que aquele quartinho, né, da bagunça, né, tá lá trancado com a porta com um monte de entulho, nem imagina. E às vezes a gente está só arrumando também aqui. A gente está só tapeando, dizendo, não, está tudo bem. Está tudo bem. Mas só Deus sabe como que estão os nossos quartos, as nossas gavetas. Porque dele não dá de esconder nada, queridos. Ele sabe, ele vê todas as coisas. Nós podemos fingir, nós podemos esconder das pessoas. Mas de Deus, nós não podemos esconder nada. Ele vê, Ele sabe como está o nosso interior. Ele sabe como que está o nosso coração, diante das situações, diante dos relacionamentos. Ele sabe. Então nós precisamos organizar. E como que a gente organiza?
Quando a gente vai organizar uma gaveta, o que a gente tem que fazer? Tira tudo que tem lá. Tira tudo, pega um paninho com cheirinho, limpa, deixa o lugar bem limpinho, cheiroso. Aí depois a gente pega as coisas, começa a selecionar e vai dizer: isso não me serve mais. Isso aqui não cabe mais. Isso aqui vai para outro lugar e isso daqui nem para outro lugar tem que ir. Isso aqui tem que ir para o lixo. E assim é na nossa vida. Nós estamos em janeiro ainda. É tempo de organização. É tempo de nós pararmos e avaliarmos como que está a nossa vida. Que ano que eu quero viver em 2023? Eu quero repetir os mesmos ciclos? Vou viver uma vida arrumadinha? Ou eu quero viver uma transformação genuína? Que vai exigir de você e de mim também. Porque Deus tem me levado a isso. A parar e dizer: filha, deu de ficar arrumando. É hora de organizar. É hora de rever. Tem coisas que não dá mais. Tem mesas que não dá mais para você sentar. Tem comida que não dá mais para você comer. Tem roupas que não servem mais. Tem que doar. Tem que dar. Ou não convém. Tem sentimentos, filha. Nossa, e esses é os que mais estão pegando, Jesus. Tem julgamentos que não cabe mais. Está na hora, filha, de voltar atrás e de rever. Esse julgamento aí, esse sentimento aí, essa falta de perdão aí, vai ficar aí quanto tempo entulhando aí essa gaveta? Entulhando o seu coração. E olha só, quando você tira as coisas, quando você faz um saco, o lixeiro, ele passa na frente da sua casa? Passa? Passa lá na minha também. Mas ele entra lá dentro da sua casa para pegar o saco de lixo? Não, né? Quem é que leva o lixo para fora? É a gente que leva o lixo para fora. É uma escolha nossa. É uma decisão nossa. Dizer: isso aqui não cabe mais. E eu decido. Vai. Porque eu quero viver algo novo. Ai, eu quero estar num ambiente limpo. Eu quero desfrutar de uma vida nova. Quero viver relacionamentos renovados. E para isso, é necessário organizar. É necessário organizar prioridades. E prioridades, inclusive é uma palavra, né? Que a gente tem que repensar, né? Porque prioridade é aquilo que vem em primeiro. E o que a palavra de Deus diz sobre prioridade? Isso aí, Márcia. Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. E as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Mas o que nós temos feito muitas vezes? Nós, eu estou falando nós. A gente tem um monte de coisa para fazer, para resolver, para viver, para conversar e para responder. E a gente sai correndo atrás das demais, das coisas. E deixa as coisas de Deus, o reino de Deus, o tempo com Ele, a melhor parte. Para quando? Para depois. Ou para o nosso pior momento. Quando a gente está lá, morrendo de sono, cansado, bocejando e... ai, Deus. Amém. Acordou no outro dia. Deus guardou. É engraçado, né? Mas não é.
é tempo de organizar a nossa vida. É tempo de nós colocar em ordem o nosso coração, a nossa casa. É tempo de rever algumas coisas. Sabe, enquanto igreja, a gente tem estudado o livro de Atos. Eu espero que você esteja lendo também o livro de Atos. E eu estou compartilhando ali os áudios do livro, né? Do poder da igreja que ora. E ele remete muito ao livro de Atos. E a igreja primitiva, ela tinha algumas práticas que fizeram com que o evangelho chegasse até aqui. Até o dia de hoje. 2000 anos, né? Mais já se passaram. Da obra de Jesus na cruz. E essa mensagem nunca se apagou. Nunca se perdeu. A mensagem da salvação. Porque princípios e valores foram estabelecidos por aqueles apóstolos que receberam a incumbência de levar a palavra de Deus. E aí eu tenho pensado, Pai, se dependesse de mim levar essa mensagem adiante, por quantos anos ela iria daqui para frente? Quero que você abra ali comigo, a gente já vai encerrar. Atos 1:14. Atos 1, verso 14. Atos 1:14. Amém? Diz assim, ó. Todos eles se reuniam sempre. Como é que está na sua Bíblia aí? Sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sempre. Não é algumas vezes, não é quando dá, não era de vez em quando, era sempre. Capítulo 2, verso 42. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Quais eram os princípios da igreja primitiva? Quando nós quisermos aprender o que é o princípio, volte à origem onde tudo iniciou. Lá estará os princípios. Gênesis é um livro de princípios. Se você ler Gênesis, você vai encontrar os princípios de Deus para a nossa vida. E Atos mostra o princípio, o início da igreja primitiva. Isso que nós estamos fazendo aqui. Iniciou depois que Jesus foi assunto ao céu. E os apóstolos que tinham recebido dele o ensino e a grande comissão, ide, fazei discípulos, pregando, ensinando e batizando. Eles não tiveram outra escolha. Eles obedeceram. Mas antes disso, eu ministrei no outro domingo aqui. Eles precisaram esperar por algo. Pela promessa. Eles queriam saber quando que as coisas iam acontecer, mas quando? E Jesus disse, não cabe a vocês saber dias, horas, datas, tempos e estações. Mas cabe a vocês esperarem pela promessa. E vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E quando descer o Espírito Santo, vocês vão estar em Jerusalém, vão para a Judeia, vão para Samaria e vão até os confins da terra. E chegou a nós, amém?
Então, como igreja do Senhor, alguns princípios precisam estar bem estabelecidos aqui. Eu não sei na sua casa quais são os princípios que você vai rever e vai estabelecer como valores inegociáveis na sua vida. Mas nós aqui, enquanto igreja do Senhor, enquanto igreja cristã dádiva, nós não vamos negligenciar a oração. Nós não vamos negligenciar o ensino da palavra e nem a comunhão. Sabe por quê? Porque nós precisamos nos mover em oração. Porque o mundo espiritual, ele se move a partir da oração. Nós precisamos estudar e aprender a palavra de Deus, porque aqui está a fonte de vida. E a comunhão, estar com os irmãos, quebra a incontinência. Quando nós estamos com os nossos corações conectados, quando nós paramos numa mesa para conversar, aquele pensamento que você tinha, mas eu estava achando que tu ia fazer assim, assado, que eu pensava que tu pensava que era isso que me disseram. Senta numa mesa e conversa e tira limpo. Traz para perto. A palavra de Deus diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Não queremos que no nosso meio cresça a fofoca, o diz que me diz, os achismos, o eu acho. Vamos para a mesa. Vamos olhar nos olhos. Vamos conectar os corações. E vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você está se sentindo afastado, sozinho, procure alguém. Nos procure. Diz, olha, eu quero sentar contigo e conversar. Estou com dúvida, não estou entendendo isso. Estamos aqui. Mas faça algo diferente. Escolha, deseje viver algo diferente na sua vida. Não fique refém de pensamentos de outras pessoas. Não fique refém do que as outras pessoas dizem, pensem ou acham. Não. Vá você conversar. Vá você na fonte. Vá você com Deus e dizer, Deus, eu estou me sentindo assim, eu estou me vendo dessa forma, eu quero saber o que tu diz a meu respeito. Deus, eu estou me vendo incapacitada, eu não me vejo com coragem, eu não me vejo capaz de fazer algo que o Senhor entregou nas minhas mãos. Vai para Ele, porque Ele vai te encher e Ele vai te capacitar. Eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo deprimida. Vai para Ele, fala para Ele que Ele vai te batizar com uma unção de alegria. Eu estou me sentindo sozinha, estou me sentindo perdida. Vem para o corpo. Vem para a igreja, vem para a célula. Liga para um irmão, manda uma mensagem, participa. Vem. A palavra de Deus diz que quando nós nos afastamos, nós procuramos os nossos próprios interesses. Então não se afaste. Não deixa dúvida. Quando nós quebramos a intimidade, lembra que eu falei antes? Quando nós quebramos a intimidade, sobe no nosso meio um muro de dúvida, de contenda, de medo, de esfriamento, de eu acho. Vamos quebrar esses muros? Quebre esses muros na sua vida. Você tem um relacionamento que está mal resolvido? Chama essa pessoa. Senta com ela. Olha nos olhos dela. Botas claras. Como eu falei antes, valor inegociável na minha casa. Conversar sobre tudo. Tudo que está na luz não tem domínio das trevas. Se há algo na sua vida que está obscuro, é porque está faltando luz. Joga luz. Denuncia as obras das trevas. Eu estou me sentindo assim, eu estou com esse sentimento assim, e aí esse sentimento vai gerando atitudes que vai afastando as pessoas de você e você das pessoas. Não permita isso crescer no seu coração e na sua vida. Denuncia.
denuncia. Queridos, como pastores, eu e o Carlinhos, a nossa responsabilidade com vocês é de amar, sim, é de cuidar, mas é de ensinar também. A minha palavra, ela dificilmente vai ser motivacional, porque ela é pastoral. Amém? Nós temos, graças a Deus, o Cainão, outras pessoas que trazem uma palavra motivacional que a gente precisa. Mas entenda, aquilo que Deus confiou às minhas mãos, eu não posso negligenciar. Entendem? Lembra que eu falei antes que a gente só desfruta quando a gente entende? E quando a gente não entende, a gente fica achando que não é bem assim? Então, se tem algo que você não entende, busca entendimento. Se está com dúvida, vem sentar. Vem conversar, vem olhar nos olhos. Joga luz. Porque o Senhor, Ele vai esclarecer todas as coisas. Atos, não vou abrir para nós já irmos para o final, mas Atos 3, no verso 21, diz que Deus, Ele está restaurando todas as coisas. E que Jesus está no céu aguardando que todas as coisas sejam restauradas para que Ele possa voltar. E uma das coisas que Deus está restaurando aqui no nosso meio é a intimidade com Deus e uns com os outros. Porque Jesus, Ele é um noivo. E Ele vai vir buscar uma noiva. E essa noiva precisa estar pronta para receber o noivo. Quem aqui quer estar pronto? Nós não sabemos o dia e a hora que Ele virá. E por isso nós não podemos negligenciar. Nós não podemos pensar assim, mas amanhã depois eu falo com Deus. Amanhã depois eu tiro um tempo para ler a Bíblia. Amanhã depois eu vou na igreja. Quando der. Eis que o dia e a hora não nos compete saber. Mas importa estarmos preparados. Porque Ele vem. E mais, pessoas adiante de nós precisam saber daquilo que nós carregamos. Então nós não podemos negligenciar de levar adiante aquilo que nós recebemos do Senhor. Timóteo 2, verso 5 diz que a vontade de Deus, o desejo de Deus, é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. A vontade de Deus não é apenas que a gente seja salvo. A vontade dEle é que nós venhamos conhecê-lo. Que nós venhamos conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Nós estamos nesse mês de janeiro em um tempo aqui de oração. Talvez você achou isso intenso, mas era necessário. Para vivermos algumas coisas na nossa vida, algumas mudanças radicais são necessárias. Posicionamentos são necessários. Às vezes é difícil você tirar aquilo que você está guardando há tanto tempo lá na sua gaveta, que tem uma história, que tem um envolvimento, mas que não está fazendo você andar para frente, que está te impedindo de viver o que Deus tem. E você precisa decidir. Precisamos, muitas vezes sim, de atitudes radicais para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E esse tempo que nós estamos vivendo aqui é um tempo de oração, de consagração, necessário para tudo que nós vamos fazer em Deus e para a glória de Deus esse ano. E a atmosfera nesse lugar já mudou. Quero convidar o louvor para subir aqui. A atmosfera nesse lugar aqui já está diferente. Porque quando a igreja se une em oração, o céu se rasga.
a glória desce. E nada que está em oculto permanece em oculto. Alguns abalos virão e serão necessários. É necessário que venham alguns abalos de coisas criadas, de coisas superficiais, de coisas que são abaláveis, para que fique somente aquilo que é inabalável, aquilo que vem da parte de Deus. Então, se você quer viver algo em Deus, algo sobrenatural na sua vida, se você entende que talvez até hoje você ficou negociando princípios, negociando valores, e nessa noite você entendeu que deu, que chega, que você quer tomar uma decisão, eu quero convidar você a se colocar de pé. Se põe de pé nesse lugar.